Imagine o que é sair de casa e encarar uma temperatura de até 50 graus negativos. Foi o que muitos americanos tiveram que enfrentar hoje com a chegada de um ar polar que fez os termômetros despencarem. Chicago está coberta de gelo e de vapor gelado. Temperatura menos 47 graus. Mais frio do que na Antártica. O rio que corta a cidade está quase todo congelado. E sair na rua só com muita proteção. Foi preciso colocar fogo nos trilhos para manter os trens funcionando. Mas nos aeroportos ao redor do país, mais de 3.000 voos foram cancelados. E não é só difícil aguentar essa temperatura tão baixa, também é perigoso. Hoje em Nova York fez bastante frio, menos 16 graus de mínima. Mas vai ficar ainda muito pior. A previsão é de que a temperatura caia para menos 26 amanhã. Vai fazer mais frio aqui do que no Alasca. Nada demais para esse americano. Sem luvas, ele diz que prefere o frio. Até mesmo esse frio. O presidente Jair Bolsonaro reassumiu o cargo. Recebeu alta da unidade de terapia intensiva do hospital, onde se recupera da cirurgia de segunda-feira. Hoje, Bolsonaro caminhou, fez exercícios, mas ainda não há previsão de quando vai retornar a Brasília. 2 dias depois da cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI, mas continua hospitalizado. Ele reclama de dores, não pode se alimentar pela boca e por isso recebe medicamentos e nutrientes pelas veias. O presidente já fez caminhadas de até 100 metros pelos corredores e fisioterapia com esse equipamento. No começo do dia, Jair Bolsonaro reassumiu o cargo de presidente, mas ainda em recuperação, ele não participou de qualquer reunião de trabalho. Como ele ainda não vai poder receber visitas, amanhã a ideia é que Jair Bolsonaro despache com os ministros em videoconferência. E ainda assim, ele não vai poder falar. O presidente está preservado de falar, porque ao falar há a possibilidade de que ar entre na sua cavidade abdominal e isso vai provocar dores e vai dificultar a cicatrização. Ele vai absorver a informação e vai escrever a orientação dele. Essa é a nossa ideia. Se amanhã ele já estiver habilitado pelo médico, então ele vai exercer por meio da vocalização as suas ideias. Uma possível alta do hospital ainda não é discutida e o prazo de recuperação vai depender da evolução nos próximos dias. O Congresso Nacional escolhe nesta sexta-feira os presidentes da Câmara e do Senado. Na reta final da campanha pelo voto dos colegas, os candidatos apostam nos parlamentares novatos para derrotar os favoritos. Há 48 horas da eleição, vale tudo para conquistar o voto da maioria entre os 513 deputados e 81 senadores. A propaganda pode fazer a diferença contra os acordos de bastidores. Fábio Ramalho, candidato avulso pelo MDB, garante que o favorito, Rodrigo Maia, pode ter uma surpresa no resultado do painel. Eu passo de 180 votos, com certeza. Isso demonstra que haverá segundo turno e eu não tenho medo nenhum de disputar com quem quer que seja. Acredito que a Câmara vai poder fazer a eleição do Rodrigo ainda em primeiro turno. Se conseguir levar a disputa para o segundo turno, Ramalho receberia os votos de insatisfeitos e oposicionistas. Mas ninguém sabe como vão votar os calouros. Os deputados novatos são quase 270. Vão pisar no tapete vermelho pela primeira vez. Alguns vieram hoje cadastrar as digitais para garantir o voto nesta sexta. O PSB, em aliança com PT e PSOL para enfrentar Rodrigo Maia, aposta nos estreantes. O Congresso e a Câmara em particular foi renovado em quase 50%. Os novos parlamentares dificilmente se submeterão inteiramente aos acordos de cúpula. No Senado, a situação é parecida. São 8 candidatos contra 1. Os opositores do senador Renan Calheiros prometem abrir a sessão de sexta-feira, apresentando vários requerimentos, questionando as próprias regras da votação. Tudo para levar a disputa para o segundo turno. Um deles deve propor que seja adotado o voto aberto na eleição.
Para adversários, o voto secreto favorece o senador alagoano. O PSDB encontrou uma forma de pressionar os colegas. O senador tucano Tasso Gereissati, candidato à presidência e desafeto de Calheiros, promete que os 7 colegas da bancada vão abrir o voto, segundo ele, em nome da transparência.